Já vou falar de oclusão daqui a pouquinho. Você faz, na moldagem você faz o registro, certo? Já te mostro já. Dá para esperar? Então, beleza. Você está prevendo já as coisas lá, materiais, oclusão, mas eu já vou te mostrar. Mas eu consigo, então o fluxo, só para te responder rápido, eu vou, da mesma forma que eu faço uma moldagem superior, inferior e faço um registro oclusal, tá? Eu consigo aqui escanear a maxila, escanear a mandíbula e eu faço um registro da mordida do paciente, da oclusão do paciente. E aí o software junta os dois modelos. Eu visualizo esses modelos em oclusão, tá? Eu já te mostro já. Então esses são os fluxos que eu posso seguir. E aí vamos discutir, né, mais o fluxo chairside, que é o que interessa para a gente hoje aqui, mas vou falar um pouquinho também da parte de laboratório. Ainda, né, no que é possível fazer, não estou falando de material, estou falando nada, só para vocês terem uma ideia, né? Então, no seu caso lá que não faz prótese, o que é possível ser feito? Então vamos falar de todas, né, as possibilidades. Então vamos falar de uma coroa unitária, né? Então eu vou selecionar o tipo de material, então no software eu falo que material eu vou utilizar, que tipo de restauração, que material, eu faço a minha aquisição, minha moldagem, na fase de modelo eu preparo o modelo e desenho, né, a restauração e finalmente eu usino. Então vamos falar de um dente unitário, então um segundo molar inferior, tá? Por que esse segundo molar inferior aqui, ó? Segundo molar inferior é paciente com dor, com uma trinca, né, no sentido mesodistal, onde eu detectei que era preciso preparar o dente. Então comecei a preparar, ó, reduzir aquela trinca e essa trinca ela perpetuava, ela descia, né, no dente. Então não adiantava fazer uma caixa oclusal e fazer uma restauração oclusal em resina, que esse dente estaria, né, susceptível à fratura. E a gente tem lá a síndrome do dente com uma trinca, né, de dor, o paciente morder, né, o dente abrir até ele poder trincar e fraturar. Então, né, no nosso entendimento aqui, eu precisava preparar esse dente para uma coroa total, mesmo um dente que tinha um amálgama, né? Vou voltar aqui o slide, ó. Eu tinha um amálgama na bucal e ele era íntegro, não tinha nada. Então, nesse caso, por conta, né, dessa trinca mesodistal, eu precisei preparar o dente para uma coroa total. Nota que na distal, isso ia embora. E eu tinha que encontrar essa trinca para parar, para evitar a fratura do dente. A minha técnica é a mesma. Então, a técnica de afastamento gengival, eu coloquei um fio 00 para não ter aquele fluido, né, crevicular ali, o sangramento. Um fio número 2, esse sim faz o afastamento. Então, eu preciso ver gengiva, fio, dente. Independe do que eu vou fazer. Se eu não ver gengiva, fio, dente numa moldagem convencional, eu não vou conseguir moldar, porque não tem afastamento gengival. Se eu não tiver afastamento, o Serec lá, pode ser a Prime Scan, pode ser o que for, não vai fazer milagre, não vai moldar. Se tiver sangue em cima da margem, não vai copiar. Então eu preciso fazer a técnica de afastamento. Eu, particularmente, uso uma pasta adstringente para parar sangramento em todos os casos. Eu acho que tem duas coisas que a gente faz na prótese de uma forma geral que são extremamente estressantes, né? Uma é a moldagem, principalmente quando eu tenho que esperar, por exemplo, num poliéter, 6 minutos na boca. O que está acontecendo? Consigo copiar tudo? Né? Aquela surpresa de quando eu tiro minha moldagem. Essa é uma parte estressante. E a outra é cimentação. Hoje, com cimentação adesiva, agora é só cimentar. Não é só cimentar, né? É muito difícil, não é simples assim. As técnicas, os materiais vieram para ajudar, mas não é tão simples. Então, eu preciso, né, e eu acho que fazendo o afastamento gengival e em cima disso, nesse caso tinha sangramento, mas mesmo que não tenha um sangramento visível, eu utilizo essa pasta adstringente para parar sangramento, eventuais sangramentos na hora da minha moldagem. Tá? E aí fiz a minha aquisição ótica. Então aqui nesse ainda não estou te mostrando a oclusão, mas os modelos são montados virtualmente. Eu desenho a minha restauração de uma forma muito rápida e eu mando para a minha fresadora. Nesse caso especificamente, como tinha dor, como tinha, né, a parte posterior com esse, né, entrando dentro da gengiva, eu queria cicatrizar um pouco melhor a gengiva, eu optei por fazer uma restauração provisória. Mas peraí, agora você está confundindo a minha cabeça. O mundo digital, eu não tenho que entregar a restauração? Talvez não.
Então, não muda a nossa vida, né, diária, muda a forma que você vai fazer a aquisição da imagem. Mas se eu precisar fazer uma restauração provisória, nesse caso eu moldei lá o meu dente que estava na boca, porque a anatomia era íntegra, e fiz uma restauração provisória em resina bisacrílica. E aí eu voltei uma semana depois, a restauração estava pronta já. Eu preparei, nesse caso era zircônia, eu jateei a superfície interna, limpei o meu dente, e aí fui para a boca. A gengiva já estava melhor, já estava afastada ali, que a provisória afastou a gengiva. Cimento autoadesivo, como se cimentasse com fosfato de zinco, uma cimentação simples, mas, né, conseguindo alguma adesão ao dente, também vai falar sobre isso no final. Utilizando um cimento que é fácil, né, de limpar o excesso, a gente faz uma polimerização imediata, rápida, para poder gelificar o material e remover esse excesso, e aí, por fim, entregar uma restauração como essa. Feita dentro do consultório, com uma maquiagem simples ali na oclusal. Tem paciente que pede para não colocar nada, eu sempre pergunto se o paciente quer ou não quer, copia os dentes do lado, não copia, para entender. Tem paciente que quer que deixe branco, né, o dente sem nada. E aí a gente faz o que o paciente quer, não é para a gente, né? Infelizmente a gente está vivendo esse mundo, né, da mídia social aí, né, de Instagram, né, que tem que mostrar o impossível, né? O que eu não faço, eu só faço, você não consegue fazer. Esse virou o padrão ouro. E não, é o que o nosso paciente quer no final. Mas de uma forma muito simples e eficaz, isso foi feito logo que o paciente saiu do consultório, então ele podia estar esperando, mas nesse caso específico, por causa da gengiva e da dor, a gente cimentou após a restauração. Aí vamos lá, mais uma possibilidade, numa prótese sobre implante. Então vou passar as fases aí, que são fases, eu vou falar sobre isso mais tarde. Mas onde nem tudo é prótese imediata, né, no dia que o paciente sai. Posso fazer a colocação do implante, a instalação do implante com uma lesão como essa? Eu vou falar um pouquinho de implante daqui a pouco. Posso, então esse implante foi colocado no dia que eu extraí esse dente com essa lesão aqui. Então fui lá, curetei a lesão, coloquei meu implante, tinha uma estabilidade inicial boa, mas eu tinha que fazer uma psetomia nesse dente, demorou muito tempo, a cirurgia muito longa. Então eu optei, nesse caso, para entregar uma restauração provisória. E aí, uni, né, o meu pré-molar ao molar. Então está aqui entrando dentro daquela, quando eu extraí o dente, conseguindo manter o arcabouço, a anatomia gengival. Fiz o meu enxerto, fiz enxerto gengival, né, tecido mole, biomaterial dentro do suco para preservar o alvéolo. Coloquei uma restauração provisória e aí esperei. Olha como foi difícil, olha o tamanho da lesão no pré-molar, olha o tamanho da lesão no molar, né, o porquê que a gente extraiu o pré-molar, tinha uma fratura, então a gente achou, né, que não tinha como preservar esse pré-molar. Mesmo assim eu consegui uma ancoragem nesse ossinho aqui em cima, mas que por precaução a gente esperou um pouco mais. Já vou mostrar o que a gente faz, né, o que é possível fazer com essa odontologia lá digital. Então, como eu comecei, então o paciente chegou dessa forma, com 2 dentes preparados. Aí eu preparei, coloquei uma restauração provisória, melhorou um pouquinho no molar. No pré, como tinha aquela fratura, não melhorou muita coisa. Aqui não é fístula, é exostose, que a gente removeu. Aqui no dia da colocação do implante, um enxerto gengival lá de conjuntivo, é a colocação do implante com preservação do arcabouço, da estrutura do alvéolo, né, com biomaterial. Aqui colocando o osso, como eu falei, e aí entreguei uma restauração provisória, o dente todo fraturado, e eu entreguei uma restauração provisória. Então, está lá a lesão, curetando, onde eu fui buscar o osso lá em cima. Aqui não foi cirurgia guiada, né, feito na mão. O implante ancorou bem, o implante Ankylos, e a gente vai falar só um pouquinho desse sistema. O implante colocado, aqui preenchido com BioOss, né, um biomaterial de reabsorção lenta. E olha a cicatrização que a gente conseguiu com a provisória, né? Então, fazendo a provisória de uma forma adequada, eu não perdi absolutamente nada do contorno gengival. E a gente hoje começa a visualizar novas possibilidades, né? Vou mostrar o que a gente estava utilizando como material de enxertia. Porque a gente vê, né, que o BioOss cria esses locais de inflamação, ele não reabsorve, né? Principalmente o tecido mole. Então, você ainda vê pedaço, depois de 6 meses, ele ainda está naquela região. Depois de anos, ele ainda continua no local não sendo reabsorvido. Então, o que a gente está utilizando hoje, de novo, né, uma aula
bem informativa, né? Não estou querendo ir a fundo em nenhum aspecto, mas o que a gente encontra de possibilidades de restauração. Então aqui, né, com 2 meses, aí um pouco mais tempo, né, 6 meses, então mantendo o arcabouço, né, gengival, e aí eu tenho que escanear, eu tenho que ir para o laboratório. Então eu utilizei a técnica de moldagem sobre dente, sobre implante é um pouco diferente, tem umas pecinhas que a gente utiliza e a gente vai mostrar isso para vocês daqui a pouco, dentro do fluxo de dente, e aí vamos para, né, o software desenhar dente. Então eu desenhei uma coroa sobre dente e uma coroa sobre implante. Nesse caso, a paciente estava usando ainda alinhador, então a gente confeccionou 2 restaurações transitórias, né? Então não é provisória, que eu tenho que tirar daqui a 2 semanas, 1 mês, mas mais transitória, onde eu vou demorar um pouco mais de tempo. 6 meses, 1 ano, até ela terminar o tratamento ortodôntico, eu poder então entregar a minha restauração. E aí, blocos de materiais diferentes, de tamanhos diferentes, para usinar, por exemplo, uma coroa parafusada sobre implante. Essa coroa ela usina em 13 minutos. Então imagina, eu poder, aqui não foi no dia da cirurgia, né, mas no dia da reabertura, eu escanear, o paciente está na cadeira, e eu confecciono uma restauração copiando aquele perfil de emergência que foi desenvolvido com a restauração provisória, de uma forma muito simples. E em 13 minutos ela está usinada, mais o tempo de laboratório de cimentar o componente, mais 10 minutos que seja, em 20 minutos, 25 minutos a restauração está pronta, com uma anatomia perfeita, com a oclusão perfeita. Fala. Ontem eu fiz o credenciamento de Invisalign, né? Estou aqui por isso porque o Adriano estava lá e me convidou para vir hoje. E lá eles usam o Itero. Isso. Certo? Ele cabe nesse fluxo aí? Ele faz essa parte de prótese também? O Itero, você não consegue fazer o fluxo, até conseguiria fazer o fluxo chairside, mas a Align tem um scanner. Nesse scanner eu posso fazer a aquisição, né, da arcada e enviar para um software que você possa utilizar o arquivo STL e voltar. Então eu posso mandar um STL para o InLab e fazer, né, a utilização do CEREC. Mas não tem esse fluxo digital todo da Align. Sim, Pablo? Pô, manda ver então. Qual que é a pasta, a astringente que você usa após a inserção do fio? Eu uso uma pasta da 3M, pasta astringente mesmo, tá? Da 3M. Então esse fluxo... Só um minutinho. Pessoal, só atrapalhando... Ixi, eu tô indo embora, né? Já são 20 para as 11. Vão mais 20 minutos, é isso que você ia falar. Não. Como... Para, o cara carioca não para de falar. Mas está muito bom. Como a gente tem várias pessoas que estão no online, quando vocês fazem a pergunta, vocês estão sem o microfone. Ah, eu repito aqui, tá. Ou repete, ou eu passo esse microfone aqui, ó. É só ligar e perguntar aqui para o pessoal poder escutar lá. Eu repito aqui. Tá bom? Pode ser? Pode ser. Então, beleza. Então, obrigado, Pablo. Então, dentro do fluxo Itero, qual é o seu nome? Desculpa. Guilherme, dentro do fluxo Itero eu consigo escanear, mas eu tenho que ter um software de laboratório para fresar. Aqui não, aqui eu tenho o fluxo completo. Tá? Então, hoje, todos os sistemas podem criar um arquivo STL que pode ser trabalhado. Por exemplo, eu faço ortodontia, eu tenho uma software que faz prótese, né? Então, um Itero resolveria o problema... De escaneamento. Dela também. De escaneamento. Sim, mas não de... Aqui da mesma forma. Então aqui eu também consigo utilizar prótese, podendo ter esse fluxo digital chairside, ou eu posso pegar o meu arquivo e enviar para a companhia de alinhador. O CEREC lê o arquivo do Itero. O CEREC não, mas o InLab sim. Tá? E o CEREC eu poderia trazer um arquivo STL também. Então, entenda como o CEREC, né, hoje o nome ficou, né, que nem IMEX, você me perguntou. O IMEX, então não é IMEX, né, de silicato de lítio. Não é o CEREC aqui, né, um sistema
CAD/CAM. E esse sistema CAD/CAM, SEREC, por um acaso, ele tem dois softwares. Ele tem um SEREC SW, que é o meu software dentro do consultório, o Chairside, e ele tem o SEREC InLab, que é o SEREC, o software para laboratório. Que obviamente você pode optar de ter no seu consultório ou não. No meu caso eu tenho. Tá? Então o meu consultório, eu tenho um laboratório que eu posso fazer esse fluxo que eu mandaria para fora. Tá? Então qualquer scanner hoje vai te dar essa opção. Qual a fluidez, qual a precisão aí, que são outros 500. Eu já te mostro uma comparação entre scanners. Tá? Vai chegar lá. Vou chegar lá. É uma historinha. Estou tentando ser o mais abrangente possível. Então, né, não quero que a gente se perca, mas estou tentando ser o mais abrangente possível. Mas eu vou chegar lá. Eu pergunto porque no caso de futuramente a gente ter um scanner, obviamente, Você quer ter uma coisa só? claro, então tem que ser uma coisa que sirva bem com os dois, né? Sim. Ou, em alguns casos, você tem que optar por 2 scanners. Tá? Então, o SEREC Prime, a Prime Scan você não consegue mais mandar. Tá? Com a Omnicam ainda consegue, certo? Então, com a Omnicam, seja a F, que ela é a portátil, né? Seja a 2.0, você comunica com o Invisalign, que é o meu problema. Então, lá no consultório, por exemplo, eu tenho minha Prime Scan, que é o meu fluxo digital, e acabou, não troco por nada. E aí eu já vou te mostrar por quê. E eu estou te mostrando vários casos que eu utilizo o sistema. E a gente também tem um iTero para o fluxo de Invisalign. Antes eu tinha a Omnicam, na Omnicam eu utilizava os 2 sistemas. Você usa o Etero de vez em quando ou não? Nada. Não dá para largar. A comparação para a prótese, então a grande vantagem que eu vejo hoje no iTero, né, para a Align, para Invisalign, esquece dos outros sistemas. Se você não usa o Invisalign, aí eu pensaria diferente. Até porque o Etero, ele escaneia, ele já joga na sua conta da Invisalign automaticamente. Aqui eu já jogo dentro da minha fresadora. Então tudo vai jogar dentro de algum lugar, entendeu? Então no fluxo da 2.0 ele joga na sua conta, da Omnicam 2.0 ela também joga na sua conta da Align, tá? E isso se você estiver usando Invisalign. Se você estiver utilizando um outro alinhador, qualquer outro sistema, tanto é que você pode usar Tri-Shape, você pode usar outro scanner para mandar para outro fluxo. Sim, Alexandre. Vamos mais 15 minutinhos, pode ser? Mais 15 minutos. Só para a gente chegar em algum momento aqui de poder parar. Mas entendeu? Então, hein, Guilherme? Então, dentro do fluxo da Dentsply Sirona, a partir do momento que a Prime Scan veio, o relacionamento ali com a Line, ele parou. Então, nesse novo scanner, eu não consigo mandar para a Line. Esse scanner seu, esse é o nome dele, Prime Scan. Eu já te mostrar também as 3 opções de scanner. Tá? Então, de novo, a historinha que eu estou contando lá. Tá? Então, se você quiser fazer especificamente Invisalign, aí você tem que optar por uma Omnicam. Tá? Aí você consegue fazer o mesmo fluxo. E ela vai conseguir conectar com uma fresadora e com um forno. Tá? O Etero resolve o problema da prótese também. É isso aí que eu quero chegar. Fluxo laboratorial. Fluxo laboratorial. Se ela quiser ter uma fresadora dentro do consultório, não. Ele tem uma boa... A não ser que você tenha... assim, Já vou te mostrar. Já vou te mostrar. Todos os scanners vão te dar uma imagem. É o mesmo computador, né? Você pode ter um PC lá, Windows 7, sei lá qual era um dos que a gente tem, que seja um Lentium lá, né, que a gente brincava, e você pode ter um supercomputador ali com o meu Mac que vai rodar. E a diferença são aí, né? Tem a opção de aluguel também? Aí eu não vendo, cara, é com eles. Aí depois é com eles. Tá? Aí quando no coffee break a gente fala sobre essas peculiaridades aí. Mas vamos lá, ó. Então, a prótese. O que é a minha prótese aqui? Eu estou fazendo discussão com ele, não esqueci do microfone, né? Desculpa, vim tomar bronca. Não. Ó, então vamos lá. Na minha coroa sobre implante, o meu dente ele vira um componente, né? E esse componente ele é pré-fabricado. Então a adaptação da coroa fresada ela é
perfeita, porque esse bloco ele já vem perfurado, então a adaptação aqui é perfeita. E a anatomia que eu fiz para essa coroa, ela foi exatamente a anatomia que eu desenvolvi